Top 9 dos personagens que Minato venceria em Naruto Shippuden Super Erva Geek. Aquela queimada só vem. Moreno, moreno Minato é alto. um ninja muito famoso e poderoso, ao ponto de seus inimigos terem ordens de fugir caso o encontrasse no campo de batalha. A ponto de ter muito fanboy dele, inclusive eu, tá? A galera diz que eu sou fanboy dele por causa da minha teoria de que o Minato. Teoria, tá? De que o Minato escaparia de um. Não, não é que ele escaparia. Como é que eu posso explicar pra vocês que tem um QI de formiga, porra? Que ele é tão rápido, tão pica, que conseguiria. Que se lutou. Ai, pode explicar. E na luta contra o Obito, ele conseguiria talvez driblar de alguma forma um genjutsu. Só que era uma teoria minha. Só que o Geek me convenceu do contrário, tá? Que o genjutsu é genjutsu. E hoje em dia, depois de aprender isso, eu levo o genjutsu muito mais a sério do que eu levava antes. Eu não levava o genjutsu tanto a sério. E, tipo, minha teoria é, se o Minato olhou. Por que eu tô falando isso aqui? O Minato olhou pro olho do Obito, lutando com o Obito, achando que era Madara. Olhou-se como se não fosse nada, sem medo do Sharingan. Tá entendendo? Assim como também Hashirama, se a gente for lembrar, olhava pro olho do Madara como se fosse, mano, um boga. Olhava, foda-se, mano. Tá ali, que tem Sharingan? Tanto que as pessoas falam que o Hashirama só olhava pro Madara porque o Madara não sabia usar Genjutsu. Tá entendendo? O que é mentira, eu já vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Se Madara usava Genjutsu, e tem várias provas disso na própria luta de Madara versus Hashirama, tem a prova ali. O ponto interessante é que eu penso o seguinte: se esses caras olhavam, isso aqui é uma teoria minha, de como eu enxergo esses caras. Por quê? Eu enxergo eles como tão fodas que se eles, imagina, se um cara foda, pensa assim, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, se eles chutaram a bola olhando pro lado, é porque eles sabem do que eles estão fazendo, porra. Não tenta imitar eles, tu é ruim. Tão merda. Mas eles são fodas. Se eles fizeram aquilo, mesmo que aquilo pareça ser idiota pra gente, tá dando gol, tá dando resultado, e se foi um gênio que fez, eu respeito. Então, tá ligado? Eu penso muito nisso. Mas isso não quer dizer nada. Isso que não quer dizer poder, isso que não quer dizer não tá na obra, não tá nada, tem escrito em lugar nenhum. Interpretação. E é por isso que eu acho que o Minato é muito foda. Por isso que eu acho que ele é um dos caras mais fodas de tudo. Só que, realmente, ele cai em Genjutsu. Que a galera acha que ele não cai. Mas nunca foi confirmado que ele não cai em Genjutsu, apesar da teoria dos 2 vórtices de chakra que tem nele. Que é, sim, confirmado que ele tem 2 vórtices, mas não é confirmado que ele não cai em Genjutsu. Tá? Vamos pro vídeo. Não ironicamente, ele se tornou o quarto Hokage de Konoha. E para demonstrar essa força no vídeo de hoje, eu irei listar 9 personagens que o Minato venceria. Alguns com mais facilidade e outros nem tanto, mas que ainda assim conheceriam a derrota pelas mãos do Yondaime. Versões utilizadas. Vale mencionar que aqui eu irei considerar o Minato vivo, sem o Kurama. Mas se vocês quiserem um vídeo listando 10 personagens que o Minato venceria com o modo Kurama, já deixa aí nos comentários. E eu sou o Super Geek Verso, tava assumido, mas tô voltando aí com muito conteúdo. Bora fazer um Edo Tensei nesse canal e fazer ele viralizar e ser entregue pra todo mundo. E sem Tá calvo, tá, pai? Tá, tá na hora de usar um produtinho aí, porra. mais enrolações, bora começar a nossa listinha de hoje. E o primeiro nome da nossa lista é o Akatsuki Hidan. E eu sei, muita gente subestima o Hidan, falando que ele é fraco, que ele realmente não é tão forte assim, mas essa galera aí está enganada, pois o Hidan é sim um ninja muito perigoso. Pois para vencer o inimigo, independente do seu poder, tudo que ele precisa é de uma mísera gota de sangue e basicamente ele vai vencer o inimigo. Ele é perigoso, mas na Katsuki realmente ele é um dos mais fracos. Ele só é perigoso. E se aperfeiçoou numa forma de luta que atrapalhava ele, tá? Aquela foice, segundo o próprio Hidan, atrapalhava ele. Então deixava ele mais lento. Ele se considerava um dos ninjas mais lentos da Katsuki, se não me falha a memória, por causa da foice. Inimigo. E isso porque como ele consome essa gota de sangue, ele meio que faz uma conexão entre ele e seu adversário. E a partir daí, todo o dano que ele inflige a si próprio também é repassado por seu inimigo. Então não importa o quão poderoso a pessoa seja, se ele conseguir fazer esse ritual, ele realmente vai vencer. Então, sim, o Hidan é uma ameaça para muita gente no universo de Naruto. Porém, o Minato não é um desses. Sabe o que o Minato consegue para vencer o Hidan? Presta atenção. Sério, que o bagulho é sério. Vai se teletransportar pra cima do Hidan. Vai pegar a cabeça com os cabelos do Hidan, vai cair na frente do Hidan e vai botar pra mamar. Sem carinho nenhum. Porque o Minato é muito inteligente em combate e também tem uma reação, uma percepção muito grande, que se torna uma grande ameaça também para seus inimigos. Não, tá de sacanagem, Gui. Tá de sacanagem. Cadê minha faca? Vou pegar o dinossauro aqui pra te morder, seu arrombado. Tu pegar Hidan, mano, Hidan nem na lista tá. É até pecado tu colocar Hidan na mesma frase.
tá ligado? Não, o Hidan na mesma frase de Minato até, pô, tá de sacanagem, mano. Porra, mano. Principalmente Agora que eu quando ele percebi combina isso, agora isso que eu me com o liguei. seu Iraishin. E galera, por mais perigoso que de fato a técnica do Hidan seja, ainda é um fato que a chance do Minato perder é praticamente inexistente. E isso porque o estilo de luta do Hidan consiste em ir pra cima do cara e obviamente tentar adquirir o sangue Hidan é um dele pra merda, fazer mano. seu ritual. Porém o Minato, como eu falei, ele tem uma reação muito grande, a ponto de conseguir reagir e se teletransportar de um ataque lá do próprio Haikai quando era jovem, mas que já era o ninja mais rápido ali. Então desviar de qualquer ataque do Hidan seria extremamente fácil pro Minato. A chance do Minato ser acertado pelo Hidan é praticamente nula. E isso independente dele saber da técnica do Hidan ou não. Isso não iria influenciar de fato na luta. Pois se ele não for tocado, não importa se ele sabe ou não. O Hidan Mano. não vai conseguir fazer o seu ritual. Vai E a chupar só o forma que o cara. Minato poderia vencer é obviamente marcando o Hidan. Como ele precisa de proximidade para tentar pegar o sangue do Minato, ele pode aproveitar essas brechas aí para marcar o Hidan, aparecer no ponto cego dele e acabar com ele com um Rasengan ou simplesmente passa na peixeira no pescoço dele. Cheirando estão aqui, ó, faquinha. A questão é a seguinte, a galera fala, não, mas o Hidan é imortal. Como é que ele vai vencer? Mano, uma coisa é tu mandar o cara pro Vasco. Outra coisa é tu vencer. Sim, a gente pode vencer um personagem imortal. A gente pode vencer. A gente não pode eliminar ele, passar ele, mandar pro Vasco. Tá entendendo? Aí sim, se ele é imortal, ele não vai. O Hidan é o imortal que morre. Que Naruto tem muito, né? E Naruto é uma das obras que mais tem imortal que morre. E Madara, todo mundo é imortal. Ah, não, eu sou imortal agora. Pá, mas na hora do negócio, o cara vai pro caralho. O ponto é que o Hidan, é dito que ele morria por desnutrição, né? Por não comer. Então, se o cara não comer, ele morre. Que imortalidade foda dele. Porém, o Minato venceria ele, mesmo talvez que o Minato não conseguisse fazer o que o próprio Shikamaru fez. Mano, não importa. Vence. Dá-lhe um Rasengan nele, destrói todo ele, passa a faca aqui, vai cortando aqui, ó, pedacinho. Dá pra fazer qualquer coisa. O que tu quiser, a gente pode fazer e vence ele facinho. Não tem essa de mortal aqui. Não é como se o Minato nunca tivesse feito isso, a gente já viu o que ele faz. Então o Hidan seria facilmente derrotado pelo Relâmpago Amarelo. O segundo nome da nossa lista é um Hokage, estou falando aqui do Hiruzen, mas não do Hiruzen que a gente viu lutando lá com o Orochimaru. Tecnicamente seria o Hiruzen em seu ápice. E bem, Velho, esse é um problema, mano. Aí tu tá entrando num bagulho problemático aqui pra gente. Porque a gente não viu esse cara lutando de verdade, velho. E tem uma aura sobre o terceiro que a galera esqueceu. Ah, o fã, né? Porque o terceiro, ele é considerado um deus shinobi. Foi o primeiro dito, né? Deus shinobi. Não o primeiro deus shinobi. Lembra, na história teve outros, inclusive Hashirama. Só que o deus shinobi que a gente conheceu primeiro foi Hiruzen. E ele era aclamado como o professor, o cara que dominava todos os jutsus, que sabia todos os jutsus de Konoha, menos os jutsus secretos, tipo o das sombras do clã Nara, do Shikamaru. Então, velho, porra, velho, eu não gosto de botar ele em luta, sinceramente. Porque a gente não sabe. Claro, o Geek vai pegar, eu acho, as mesmas coisas que a gente viu. Então, com base no que a gente viu, quem é que vence? Cara, eu não consigo, eu gosto de usar o Hiruzen. Você sabe que eu gosto do velho, mas não gosto ao ponto de ser fanboy dele. Eu só acho, gosto dele. E só pra irritar também a galera, que todo mundo tem ódio do Hiruzen, mas ninguém nem assistiu Naruto pra entender a obra direito, né? Mas, porra, eu queria ver o que deixou ele ser foda desse jeito. O que fez Hiruzen ser aclamado como um deus shinobi? O que tornou ele tão foda assim? O que? Eu queria ver, mano. Infelizmente a gente nunca vai ver. Vai ser só um Cavaleiro Zodíaco, né? O cara falou que fez, então tá falado. como a gente de fato não viu esse Hiruzen no seu auge lutando, a gente só sabe das lendas, e também o Hiruzen meio que sofreu bastante com o retcon, eu fiz um mesclado aqui de pegar os feitos do Hiruzen e jogar isso pro alto pra meio que tentar simular como seria um Hiruzen no seu ápice depois do retcon, pois a premissa é que ele realmente fosse um deus shinobi, mas veio o retcon e aí ele ficou pra trás. Mas enfim, o Hiruzen que eu vou considerar aqui é ele mais jovem, ou seja, ele vai ter muito mais chakra do que quando ele tava velhinho, pois foi falado que o chakra dele tinha sido sim prejudicado por ele estar idoso, a ponto que ele nem sequer podia usar vários jutsus multiclones das sombras. Porém, ele estando jovem, com a sua reserva de chakra cheia, aí é outros 500. Ele vai poder esbanjar de jutsu clones das sombras e assim confundir o Minato para na hora do combate, na hora do vamos ver. Outra coisa que ele poderia fazer seria usar múltiplos ataques elementais, pois sim, o Hiruzen foi mostrado, confirmado, né, que ele tem os 5 elementos. E lá na guerra, onde ele não precisava se preocupar com chakra, ele conseguiu usar os 5 elementos ao mesmo tempo, coisa que ele não conseguia fazer lá contra o Orochimaru porque ele estava debilitado.
complicado. Mas como estamos falando de um Hiruzen jovem com muita reserva de chakra, isso é sim uma possibilidade para ele fazer contra o Minato. Além de também ter a sua invocação, né, que é o Rei Macaco Ema. Porém, depois de tudo isso, ele poderia vencer o Minato? E a resposta, vocês estão ligados, né? É óbvio que não. Galerinha, coloque uma coisa na cabeça. Não importa o quão poderoso seja os ataques, a versatilidade. Coloca uma coisa na cabeça: estilo não é marra. Não adianta, né? O que a gente viu do Hiruzen e o que a gente viu do Minato não tem condições, né, mano? Digamos lá do Hiruzen, tacando seus jutsus elementais. Pro Minato, é muito fácil conseguir desviar desses ataques aí usando o seu Hirashin. Então não importa se o Hiruzen vai tacar pedra, vai tacar vento, vai tacar raio, se vai tacar tudo de uma vez, se vai usar cone, o Minato simplesmente Se vai tacar a mãe, o Minato vai desviar. Esse que é o problema do Minato, velho. A gente não viu nada dele também, não viu muita coisa. Ele não tem muito poder, ele é gênio. E isso que é foda, mano, que a galera tá saindo vídeo do Boruto aí, delícia! Videozinho do Boruto sendo editado, que eu tô editando muito devagar ultimamente. Estou ficando velho, estou cansando. A questão é que, mano, o Minato, ele simplesmente tem um ponto muito foda, é que ele não tem jutsu, não faz nada. Cadê o jutsu elemental desse cara? Ele usa Rasengan e fica desviando e dando soco na galera, mano, passando kunai. Ele usa a arma menos efetiva da obra de Naruto, kunai. Só que a dele é especial, né? Tem umas bordinhas, pai, ele mandou fazer. Porque ele é especial. Só isso. É kunai e Rasengan, pai. Kunai e Rasengan e teletransporte. Então não tem nada. Só que ele é tão gênio, tão foda, que mesmo não tendo nada, ele está no top personagens da obra de Naruto. Tem nada, o cara não tem nada. Itachi tem muito mais coisa que o Minato. Ah, o Minato era um gênio, ele estudou as técnicas não sei o que. Sim, ele estudou, ele é por isso, porque ele é gênio. O que coloca o Minato no topo com a galera é a genialidade dele, de com os jutsuzinhos merda. Merda não, porra, sacanagem. Teletransporte não é merda, eu sei. Mas eu tô dizendo que teletransporte, sai de um lugar e vai pro outro. Só isso. Não é uma bola de fogo, não é um dragão, não é um, porra, 1000 palmas, não suga chakra, chupa alma, não chupa ninguém. Não faz nada, mas ele se teletransporta. Então ele sai de um lugar e vai pro outro. Se tu for ver a habilidade, ela é simples, né? Claro que o jutsu é de alto nível, presta atenção. Mas o que acontece é simples, ele sai de um lugar e vai pro outro. Isso é legal? Isso é foda, sim, mas é só sair de um lugar e pro outro. Beleza. Ele tem reflexos altos, uma kunai na mão, Rasengan e vontade de fazer, pai. Tá ligado? O cara é genial, com pouca coisa, ele tá lá em cima. Pensa que ele tá do lado do Hashirama. A galera, não tô dizendo que ele tá em poder, tá? Ele tá na mesma prateleira de personagens, que do lado dele tem Hashirama, do outro lado tem Madara, os cara com Suzano, 7000 palmas, não sei o quanto a tua mãe, e ele lá com a kunai aqui, ó. Vamos nessa, porra. Tô com a kunai aqui e tô jogando com vocês. Ele tá jogando no time da seleção brasileira do passado, porque de hoje em dia é uma bosta, e ele só tá com chinelo de dedo, porra, 100% de Jesus aqui em cima, sem camisa e esse calçãozinho, deu. Ele tá jogando com a galera, mano. Tá entendendo de tão pica que ele é? simplesmente vai se teletransportar e sair de qualquer ataque desse daí. A reação dele também para fazer isso é muito grande. Então a chance do Hiruzen vencer é praticamente nula. Mas não vão se enganando não. Não pense que vai ser uma luta fácil. Como eu falei, é um Hiruzen no seu ápice. Vai ter mais chakra. Ele pode tentar enganar o Minato. Apertou e uma coisa que eu vou protesto aqui. Quero fazer um protesto, não é contra o Geek. É com outro canal que eu fiz o vídeo do. Esqueci o nome do canal, desculpa, mano. Mas o canal do cara que ele fez o vídeo de Naruto no mundo de Dragon Ball, onde ele exagerou pra caralho. E aí no vídeo, pá, eu falei a verdade, pô, tu exagerou, vai tomar. Tá ligado? É isso aí. O ponto é que a galera no comentário fala: não, isso. Ele mesmo falou nos comentários que depois ele exagerou para poder ter luta. Não vem com essa pra cima de mim, não, porra. Tô 10 anos nessa empresa vital. E eu também já errei várias vezes, eu já falei besteira várias vezes. E a gente fala: não. É teoria, pai. Depois que o vídeo tá pronto, tu não fala depois que o vídeo tá pronto que tu exagerou. Não, eu exagerei pra poder ter luta, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, caralho. Não vem com essa. Se tu falou, tá falado. Assume teu B.O. Exagerei, desculpa. Errei, peço perdão. Agora não, eu exagerei pra poder ter luta. Isso aqui não está condizendo muito com a verdade. Tu fala no vídeo assim, galera, eu vou exagerar pra poder ter luta. Vou dar uma exagerada aqui. Aí sim, aí tu foi macho pra caralho. Agora depois, respondendo os comentários, porque depois vem um monte, a galera vem pra cima, mano. Tu fala merda na internet, vocês não perdoam. E aí o cara, não, mas a galera depois foi me comentando, não, é que ele falou aqui lá nos comentários do vídeo dele, respondendo a galera que deu uma exagerada. Não, tu não exagera. Tu exagera e fala que exagerou. Agora tu exagera e fica quieto, aí tu vê que tá dando merda, depois tu para. Não,
Pô, pera aí. Minato usando clones da sombra e também pode segurar essa luta por um bom tempo. Então, a vitória seria do Minato? Com certeza sim, pois Sim. eventualmente ele vai terminar marcando o Hiruzen original e acabando com ele com um Rasengan ou com um ataque fatal ali, para realmente finalizar Rasengan o Hiruzen. kunai, né? Porém, Vamos ser isso não sinceros, seria só isso. fácil, pois como eu já falei, o Hiruzen pode dificultar a vida do Minato usando clones e tudo mais, mas galerinha, o Minato era conhecido por derrotar exércitos, então por mais clones que o Hiruzen fizesse, isso realmente só ia atrasar o inevitável. Então sim, a vitória aqui seria do Minato. O terceiro nome da nossa lista é um dos 7 espadachins lendários. Eu estou falando aqui do Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. E galerinha, muita gente também subestima esse cara, tá? Mas ele é sim muito poderoso. Vale lembrar que na sua primeira aparição ele randomizou o Kakashi, o Solano, em questão de segundos. O Kakashi só sobreviveu e só venceu com a ajuda do seu time 7, abonado pela ajuda do roteiro pra a história não acabar ali. Porque se realmente eles não tivessem conseguido libertar o Kakashi, a história ia acabar ali. Mas o que realmente aconteceu foi, o Kakashi foi facilmente subjugado pelo Zabuza e ficou preso naquela bolha de água. Então o Zabuza não é qualquer um, belezinha? Dito isso, as suas principais habilidades são o quê? Se ocultar na névoa e atacar o cara sem fazer barulho nenhum. Porém, isso seria útil contra o Minato? E galera, a resposta é óbvio que não. O Minato, ainda vivo, mostrou que tinha o sensoriamento pelo toque no chão, onde ele conseguia detectar a presença de seus adversários. Então ficar fazendo aquele jogo de esconde-esconde na névoa não daria certo contra o Minato, pois ele pode identificar onde o Zabuza está. Outra coisa que o Zabuza também mostrou, como eu já falei, foi a prisão de água. Porém, pegar o Minato nisso seria pouco provável, pois o Minato é sim muito inteligente. Mas vamos supor que de alguma forma ali o Zabuza conseguiu engambelar o Minato e prendeu ele naquela prisão de água. Daria certo? A resposta, vocês estão ligados, é óbvio que não. O Minato consegue sair daquilo ali tranquilamente usando o seu Hiraishin. Os outros jutsus que o Zabuza mostrou foi, por exemplo, o Dragão de Água, mas, cara, ele só mostrou fazer isso ali realmente onde tem água ambiente. Então, pro Minato esquivar daquilo, ele só precisa ficar um pouco longe da água que, enfim, tava safe. Ou, mais uma vez... Não. Ficar longe da água é sair da luta. E o velho Peter falou que se tu sair da luta, tu perdeu. Então ele perdeu. Usar o Hiraishin. O outro ataque mais poderoso que o Kakashi copiou e usou foi aquele Vortex que realmente tem um alcance gigantesco. Mas galerinha, Hiraishin aqui é soberano. É um teletransporte e o ataque foi simplesmente inútil. Então não tem muito que o Zabuza possa fazer para eliminar o Relâmpago Amarelo. Mas e o Minato? Como é que ele venceria o Zabuza? Bem, depois de tudo isso que eu falei do Zabuza não dá certo, ele vai ter que tentar o quê? Ir pra proximidade, né? Por curto alcance, tentar finalizar o Minato com a sua espada. E é aí que, obviamente, o Minato brilha. Com esse ataque de proximidade, com a reação muito grande que o Minato tem, mais uma vez, marcar o Zabuza não seria difícil para ele. E uma vez que esteja marcado, é só aparecer no ponto cego e tacar um Rasengan bendado nas costas do Zabuza. E aí é final de luta. Mas... Rasengan. Todas as lutas vão ser vencidas com Rasengan. Uma vitória na conta do Relâmpago Amarelo. Em quarto lugar, temos a Mizukage Meiterumi. Essa também é uma Kage que é sim bem poderosa. Ela tem duas Kekkei, sendo a liberação de vapor. Uma das personagens mais bonitas da obra de Naruto, tá? Depois da Tenten. E também a liberação de dissolução ou liberação de lava. Depende da tradução que você está lendo. Mas ainda assim, ela é muito poderosa, Helena. Tem gente que também subestima ela, mas sim, ela é forte. A ponto que ela conseguiu tancar o fogo do Madara. Vale mencionar que para parar antes do fogo do Madara foi preciso mais de 5 pessoas. Já Mei conseguiu fazer a mesma coisa sozinha. Então ela realmente não é fraca, não. O vapor dela também conseguiu ali, digamos, dissolver. Conseguiu ali meio que derreter o Sanoo do Sasuke. Beleza, que ela meio que fez uma sauna, prendeu ele, teve todas umas circunstâncias, mas o ponto é, a Mei é sim poderosa. E o Sasuke foi salvo pra largar pros amigos, né? Quem tem amigo tem tudo. Não deve ser subestimada, mas ainda assim não dá luta contra o Minato. E isso porque, como vocês devem ter notado, tudo que eu falei foi no quesito ninjutsu. No quesito taijutsu também não mostrou grande coisa não. Nem no quesito também de reação. Então pro Minato se aproximar, marcar e finalizar com Rasengan seria extremamente fácil, tá? E mais uma vez, dragão de água dela é poderoso a ponto de parar o fogo do Madara? A lava dela também é muito poderosa? Vapor também é muito poderoso? Mas pro Minato que tem um teletransporte, né, tem um Hiraishin, desviar disso daí, ó, é muito fácil, é muito simples. Então, se ela não consegue acertar o Minato e não mostrou uma reação tão grande a ponto de conseguir reagir a ele usando teletransporte já finalizando com Rasengan, a vitória, obviamente, aqui é mais uma vez do quarto Hokage. E eu até chego a dizer que, por mais poderosa que a Mei seja, essa seria provavelmente a batalha mais rápida do Minato até aqui. A próxima personagem da nossa lista é mais uma Kage, eu estou falando da Tsunade Senju, a quinta Hokage. Galerinha, Tsunade é sim bem poderosa, mostrando que tem uma regeneração absurda e também tem
também uma quantidade de chakra gigantesca por causa de seu Byakugo. Além de também conseguir usar uma força descomunal, onde ela pode sim finalizar o Minato com um único soco se ele vacilar. A regeneração e resistência da Tsunade é tão Ela não gigantesca é que ela rápida, né, conseguiu mano? ser empalada ao meio por uma espada do Susanoo do Madara e sobreviveu. Mais pra frente ela foi mais uma vez empalada dessa vez Cara, ao é meio por uma muito espada do lindo. Olha Susanoo isso do aqui, Madara. com todo respeito aí, não tô falando do melão. Tô falando olha que desenho lindo, cara. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Porra, o mangá de Naruto é muito foda. Principalmente pintado. O mangá de Naruto pintado é uma delícia, não tem como. Inclusive, o capítulo 1, mano, o primeiro, que começou toda essa maravilha que a gente tem, que a gente é fã, tá aqui na descrição. Comprando, vai estar ajudando o canal e também vai estar adquirindo o capítulo 1 da tua obra preferida, Naruto. Meu conselho pra vocês, uma coisa que eu gosto de fazer, ter o capítulo 1 de todas as obras que eu gosto. Porque se tu gosta de 20 obras, tu vai ter só 20 mangá e não uma sala inteira com 300 mangás que tu nunca vai ler e ocupando espaço da tua casa ou da casa dos teus pais, ou enfim. Tá entendendo? Umzinho de cada um, tu tem 20, bota fechadinho aqui, ó, pum. Cara, fica foda. O link vai estar na descrição, tá bom? Madara e sobreviveu. Mais pra frente, ela foi mais uma vez empalada, dessa vez por duas espadas Olha do isso aí, Madara, mano. né, do Susanoo, e ainda assim não só sobreviveu, como continuou lutando mesmo sendo empalada. E ela já até foi partida ao meio. Ao Então a meio, Tsunade é osso duro de roer. O Minato não teria vida fácil contra a Tsunade, e eu explico aqui o porquê. Devido a essa grande resistência e durabilidade da Tsunade, ela seria assim uma grande pedra no sapato do Minato. E Tanto que eu sempre teorizo que a galera fala que eu sou louco, que o Naruto Baryon, cara, é um problema pro Hashirama, mas não é um problema como a galera fala que é. Que, não, o Naruto Baryon pega o Hashirama e bota ele pra mamar fácil. Porra, não é fácil, por causa do poder de regeneração. Se a Tsunade tem um poder de regeneração, imagina o Hashirama. Então ele lutaria, eu consigo ver uma luta dos dois. Não tô falando que ele é mais forte em poder, eu tô falando que ele é mais, não é mais forte, mas ele tem vantagem em especificidade de poder. Assim como a Tsunade aqui não seria um grande problema pro Minato. Assim como o Hashirama seria um grande problema pro Naruto Baryon, que tem tempo e acaba. Tá entendendo? Que é foda essa especificidade. Não é só poder, pai. Não é aqui, ó. Muscle Man, não é só isso, pô. Tem especificidade, isso é muito foda. isso porque, embora o Minato possa atacar a Tsunade de diversas formas, ainda assim o problema seria finalizar. Atacou com a Kunai, a Tsunade vai se regenerar. Atacou com o Taijutsu, a Tsunade vai se regenerar. Rasengan. Atacou com o Rasengan, provavelmente a Tsunade também vai se regenerar. E eu explico o porquê disso. Vocês lembram que naquele primeiro Rasengan que o Naruto conseguiu executar, que foi esplendoroso, o Kabuto ainda assim conseguiu sobreviver? E ele fez isso usando a sua regeneração, concentrando ali na barriga. E pô, eu acho que não é segredo pra ninguém que a regeneração da Tsunade é superior à do Kabuto. Então, se o Kabuto conseguiu sobreviver ao Rasengan, a lógica é que a Tsunade também consiga, correto? Então, nem mesmo o Rasengan, na minha opinião, seria o suficiente para finalizar a Tsunade. Então, pode se resumir na luta onde geralmente o Minato vai ficar atacando, a Tsunade vai ficar ali na defensiva, mas ainda assim o Minato não conseguiria finalizar a Tsunade com tranquilidade. Vale mencionar que se a Tsunade acertar o Minato, sim, Isso ela aí que poderia foda, finalizar o Minato. O Minato é muito resistente, mas um soco da Tsunade em cheio, acabou, filho. Não tem realmente muito o que fazer, não. Porém, aquela coisa, a Tsunade não mostrou ser tão boa assim no quesito taijutsu, no quesito de técnica, ela não mostrou ser tão rápida. E pro cara que consegue reagir ao Haikage, reagir à Tsunade não seria, digamos, grande coisa. Então, é seguro afirmar que sim, o Minato conseguiria reagir a todos os ataques da Tsunade e ainda assim continuar atacando. Ah, tá, mas depois disso tudo, então, como é que o Minato conseguiria vencer a Tsunade? E sendo sincero com vocês, a única forma que eu vejo do Minato realmente vencer de forma segura a Tsunade é passando a peixeira no pescoço da Tsunade. E lembrando, isso aqui não é como se fosse impossível pro Minato fazer. Uma vez que ele tentasse Rasengan, porrada, kunai em outras partes do corpo e não desse certo, obviamente ele ia tentar atacar ali na parte mais vital da pessoa. E, mais uma vez, não é como se ele tivesse feito isso daí. Já foi mostrado lá atrás que ele basicamente fez isso contra um personagem figurante. O problema só que é a regeneração da Tsunade. Talvez se ele cortasse o melão dela com a peixeira, aí sim. Mas ela foi cortada ao meio, né, mano? Porra, eu não tô vendo o Minato. Tem como vencer. Mas eu não tô vendo. Porra, eu não tô conseguindo aceitar essas vitórias do Minato. Tá entendendo? Então, depois de tentar várias coisas contra a Tsunade, eventualmente inteligente como o Minato ele iria tentar fazer isso daí e sairia vitorioso. Até aqui, creio que essa seria uma das lutas mais duradouras e mais complicadas pro Minato devido Outra coisa, o tempo de luta. O Minato ia lutar, 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 e a Tsunade não ia acabar o chakra dela, pai. Ela tinha chakra pra sempre, até quase, né? Contra o Minato seria pra sempre. Então eu não vejo o Minato vencendo, não. Essa aqui eu não concordo. A da Tsunade,
apesar de sim, olha que foda. Claro que olhando pro Minato e pra Tsunade, qualquer um, até nós brasileiros com QI de macaco, que foi comprovado lá, nós daríamos a vitória pro Minato, não tem como, pô. Se tu falar pra mim, escolhe um, Minato ou Tsunade, mano, eu vou escolher de olho fechado, pô. Aqui, pô, bota aqui, ó. Minato, pô, tá de sacanagem, eu escolhi Tsunade da onde? Mas, agora que o Geek tá falando o bagulho, não, começou a decorrer aqui, a gente para pra pensar. Desde o início, quando ele começou a falar, eu falei, porra, mano, como eu falei, Minato tá de chinelo de dedo jogando no Copa do Mundo, pô. Tá entendendo? Ele tá de chinelo de dedo fazendo gol com a galera. Os caras com chuteira da Adidas, da Nike, dos caralho, e ele com chinelinho de dedo humilde. Ele não tem jutsus, ele não mostrou, né? Jutsus efetivos de grande escala, ou jutsus efetivos de pra assassinar mesmo, pra passar os caras. Ele não tem. Ele usa kunai, irmão. Ele passa. E kunai na Tsunade é o caralho. Ah, vou passar no pescoço. Cura. Cura. Tá entendendo? Fora que tem a lesma também, que o Geek não tá levando em consideração, talvez porque ele não quer usar aqui no Jutsu, quer usar só o ninja em si. Cara, então eu não concordo. A Tsunade eu não vejo perdendo para o Minato. Essa é bem difícil, mas eu escolheria o Minato. Se fosse escolher um ninja pra vencer, eu escolheria ele, óbvio, não sou louco. Mas a Tsunade. Da grande regeneração e durabilidade da Tsunade. Em sexto lugar, mais um Kage. Eu estou falando aqui do Kakashi. E a verdade é que pode ser o Kakashi Hokage, pode ser o Kakashi com Mangenshou Sharingan lá da guerra. Nenhum vai dar pra começar com o Minato, belezinha? Eu explico por quê. Só o Se a gente Kakashi for considerar Suzano o lá, OVA talvez. lá do Minato e do Kakashi, o Kakashi já seria marcado pelo Minato. Então nem sequer teria luta. No momento que o Kakashi piscasse, o Minato já aparecia dando um hit kill nele e acabou com a luta por aí. Mas mesmo que a gente ignore esse fato aí do Kakashi ser marcado, a vantagem ainda tá com quem? Com o Minato. Sabe por quê? Quais são as técnicas do Kakashi, as que eles mais usam no seu dia a dia? Haikiri, que precisa de quê? Proximidade. Precisa ir na direção do cara pra acertar ele. Mas galerinha, já falei isso aqui acho que umas 2 vezes, já tá ficando até repetitivo. Minato reagiu ao Haikage. Ele não vai conseguir reagir ao Haikiri. Não, já falou isso umas 20 vezes aqui. Do Kakashi? É óbvio que ele vai conseguir. As variações do Haikiri é a mesma coisa. Aquela ligação do Haikiri, o cara vai correndo em linha reta. Pro Minato desviar daquilo ali é muito fácil. Aquele lobo também que ele faz com o Haikiri também, que vem de longe, muito fácil desviar também. E ainda pode usar o Hiraishin. E basicamente qualquer outro ninjutsu que o Kakashi mostrou vai precisar de uma certa proximidade ou ainda seria fácil para o Minato desviar usando o Hiraishin. Pergunta, será que o Sharingan do Kakashi não ajudaria ele a antecipar e prever os movimentos do Minato? Daria aquela vantagem pra ele tentar desviar? Sim. Mas eu acho que com o tempo isso... Porque é teletransporte instantâneo, né? É na hora. Então talvez o Kakashi poderia fazer alguma coisinha a um certo momento, mas isso constantemente, uma hora... Kakashi é pro caralho, fora o chakra, né? Kakashi não ia durar muito tempo na batalha contra Minato, que, porra, mano, ia botar pressão demais no Kakashi. Então, realmente, o Kakashi mama fácil. Então, de forma geral, o Kakashi não tem formas efetivas de acabar com o Minato. E em uma dessas investidas aí onde ele precisa de proximidade, seja indo no Taijutsu ou tentando acertar o Haikiri, mesmo que a gente desconsidere que ele não esteja marcado, o Minato vai marcar ele de novo aí. E uma vez que ele marque ele, é só aparecer no ponto cego do Kakashi e meter o Rasengan. Kakashi é muito brabo, é verdade, mas ele nunca mostrou ter uma resistência suficiente para sobreviver, sair vivo, de receber um Rasengan direto, inclusive do próprio Minato. Ah, Geek, mas você tá esquecendo que o Kakashi tem o Kamui, e isso poderia acabar com o Minato. Galera, se você realmente pensar isso, você deve ter esquecido da trajetória do Minato. Sim, mano. O cara lutou com o próprio Obito que tem, que é realmente o dono da técnica. E vocês lembram o que aconteceu? O Minato já tinha começado a ser absorvido pelo Kamui e ainda assim conseguiu se teletransportar. Então não seria o Kamui do Kakashi que iria ser útil contra o Minato. No momento que a distorção começasse a aparecer no corpo do Minato, ele ia sacar o que estava acontecendo, ia se teletransportar e desviar. Então seria apenas questão de tempo para o Relâmpago Amarelo finalizar o Kakashi. E em sétimo lugar temos um osso duro de Rue, um Sannin lendário, Jiraiya. E aqui, galerinha, embora seja um osso duro de Rue, eu estou falando do Jiraiya no modo sábio, belezinha? Porque na forma base não dá luta. Realmente seria desbalanceado, o Minato teria muita vantagem. Tá duvidando? Bora fazer uma simulação simples aqui. As principais técnicas que o Jiraiya mostra na sua forma base não seriam efetivas contra o Minato. Jutsu de fogo é muito fácil de desviar. Todo mundo basicamente desvia disso daí e o Minato ainda tem o Hiraishin. Técnica que ele lança basicamente espinhos com o cabelo, mais uma vez, tem Hiraishin. É muito fácil de desviar. Ah, mas o Jiraiya também mostrou técnica de cabelo que pode basicamente prender o cara, ficar contendo ele, esmagar ele ou só prender ele. Hiraishin de novo, amigão. O Hiraishin é muito útil nesse quesito aí. Ah, mas o Jiraiya mostrou que consegue fazer um pântano gigantesco que poderia prender o Minato aí. Tudo que ele precisa é tacar uma kunai pra fora desse pântano e se teletransportar pra lá, ou só se teletransportar pra um lugar realmente fora do campo de batalha e depois voltar. Aí então, ele perdeu a luta. Saiu do campo de batalha, perdeu. Não tem nada que o Minato na sua forma base possa fazer. Ah, mas ele tem invocação de sapos. O Minato também tem.
Então, na forma base, não dá luta. Pra ter luta, tem que ser o Jiraiya no seu modo sábio, belezinha? Até outra coisa, até um modo sábio. Coisa que eu já fiz vídeo aqui no canal explicando por que Minato não usava o modo sábio, explicando que ele tinha esse modo sábio perfeito, o modo sábio dele era o modo sábio dele era melhor do que o modo sábio do Jiraiya. A questão é que o Jiraiya usava melhor do que ele por usar a técnica, tá entendendo? Mas ele tinha a técnica melhor do que a do Jiraiya, ele era perfeito. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso e sobre por que o Minato não usava essa merda, tá entendendo? A galera não soube entender isso aí. O ponto é que, mano, o Jiraiya ele vai ter o modo sábio. O Minato não vai usar o modo sábio. Não é considerado isso como habilidade dele, apesar dele ter o modo sábio. Ele conhece o modo sábio e sabe que o modo sábio dá pro ninja. Então, mesmo ele não usando, ele sabe o que o modo sábio daria de vantagem para o Jiraiya. O que daria essa vantagem para ele entender. Não, eu sei que agora com o modo sábio, primeiro que ele não ia deixar o Jiraiya entrar no modo sábio. Mesmo se deixasse entrar, ele sabe, não, vai aumentar a durabilidade dele, ele vai ter um pouco mais de chakra, ele vai ter mais força, um pouco mais de velocidade, os golpes dele no geral vão ser ampliados, só que, mesmo assim, não é problema pra mim. Ele vai se preparar pra isso, tá entendendo? Então, o fato de ele saber como funciona a técnica ajuda ele contra o Jiraiya. Então bora considerar que o Minato entrou no modo sábio, Jiraiya. passou 5 capítulos e ele conseguiu, beleza? Vai dar luta? Não. Não vai. Porque o Jiraiya fica mais poderoso? Fica. Mas ainda assim, os problemas de antes permanecem. Eu explico pra vocês. O Jiraiya no seu modo sábio ganha o quê? O Odama Rasengan, o Senpu Odama Rasengan, que é basicamente um Rasengan gigantesco abonado de Senjutsu. É muito poderoso? É. É muito destrutivo? É. Mas ainda é inútil se não acertar o Minato. E ele pode simplesmente desviar usando O Minato é a mesma Irashi. merda pra porra de Uchiha, mano. Mesma merda. Cara, vai cair no Genjutsu. Se eu soltar contra um Uchiha de elite, tu vai cair no Genjutsu e tu vai mamar. Ah, mas eu sou forte. Tu vai mamar. Ah, mas é minha mãe. Ela vai mamar. Ah, mas os meus primos. Eles vão mamar. Todos eles. Meus avós. Quer que eu fale isso aqui no vídeo? Não quer, né? Então, velho, mesma coisa que o Minato, ele vai desviar. Ah, mas tem tantos golpes. Ele vai desviar. Ah, mas tem vários. Vai desviar. Não importa, é fogo, é água, é vento, é cabelo, é modo sábio. Porra, mano, é o chinelo da mãe voando, ele vai desviar. Então é a mesma coisa, ele e um Uchiha. Porra, mas agora imagina se ele fosse o Uchiha, né? Eu acho que tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, galera, mesmo com o Odama Rasengan, mesmo modo sábio, não dá nada. Ah, mas ele mostrou um estilo fogo lá poderosíssimo, se não me engano o nome é Goemon, onde ele usa óleo de sapo para potencializar o fogo e também o vento. E isso daria certo contra o Minato. Não, ele só precisa teletransportar para fora do campo de batalha e depois voltar. Simples assim. Ah, Geek, mas você tá esquecendo de uma coisa aí. Jiraiya tem o Genjutsu sonoro dos sapos. Só que aí é aquela coisa, o Minato não é bobo, ele não cairia nisso daí. Lembrando que o motivo dele não cair do Genjutsu não é essa história que ele é imune a Genjutsu, esquece isso daí. Se você acredita nessa balelinha aí, assiste esse vídeo que tá aparecendo na sua tela pra você entender melhor o porquê que o Minato não é imune a Genjutsu. Mas ainda assim, o Genjutsu sonoro do Jiraiya não iria funcionar pra cima do Minato. Isso porque demoram 5 capítulos pra esse Genjutsu fazer efeito. Bora relembrar aqui comigo. Quando ele usou isso aí lá contra o Pain percebe que era um Genjutsu que tava acontecendo ali, ele corre na direção do Jiraiya e o Genjutsu estava rolando. Depois que ele chega até o Jiraiya, ele vai lutar com o Jiraiya e o Genjutsu estava rolando. Só depois de um certo combate é que esse Genjutsu sonoro vem fazer efeito. Então, pro Minato cair nisso daí, ele teria que estar muito confiante de que ele iria vencer o Jiraiya de qualquer forma, coisa que dificilmente aconteceria, pois o Minato, embora fosse muito poderoso, tinha muito respeito pelo Jiraiya. Então, ele ficar convencido e achar que ia vencer, muito improvável disso acontecer. Além de que... Tanto que no meu vídeo eu falo sobre essa questão do Minato ser um cara que não acreditava muito nas próprias habilidades dele. A possibilidade do Minato conhecer essa técnica existe. É pequena? É pequena, mas existe. E isso porque ele já treinou lá no Monte Myoboku. Mas ainda assim, o ponto principal aqui pra falar que ele não cairia nesse Genjutsu é porque o Minato é o quê? Inteligente. Ele tem um QI de batalha, sim, muito elevado. E pra ele sair dessa técnica, no momento que ele percebesse que é Genjutsu, pois o Genjutsu sonoro não funciona de imediato, ele só tem que fazer o quê? Se teletransporta pra fora do campo de batalha, ou seja, fora do alcance do Genjutsu sonoro, deixa passar um tempinho, obviamente o Genjutsu já passou, volta e continua a luta. Então não tem muito que o Jiraiya possa fazer, mesmo usando o modo sábio. Ah, mas como é que o Minato vai conseguir vencer o Jiraiya? Galerinha, muita gente acha que o Jiraiya pode ficar por tempo indeterminado no modo sábio, mas isso daí é uma... mentira, ele não consegue fazer isso daí, pois como a gente analisou lá na luta contra o Pain, ele vai ganhando traços de sapo conforme a luta vai progredindo, pois ele não consegue dominar a energia natural tão bem quanto o Naruto. Então se ele manter aquilo por muito tempo, ele vai ganhando traço de sapo e vai terminar virando pedra. Então tudo que o Minato precisaria fazer para ganhar é ficar teletransportando, desviando os ataques do Jiraiya até que ele perca o modo sábio e voltasse para a forma base e o Minato vai lá, acaba com ele com o Rasengan. Lembrando que isso é considerando que o Jiraiya conseguisse entrar no modo sábio, que seria muito
muito difícil, pois como eu falei, É que eu na falei. forma base não dá luta, o Minato já iria vencer. Então, para mim aqui, a vitória do Minato é muito clara, tá? E, meu parceiro, se você me escutou até aqui, provavelmente tu tá gostando desse vídeo. Então, a chance de tu gostar dos próximos vídeos, inclusive do Minato, é muito grande. Tô planejando trazer aí, no caso, Minato vs Caminhos de Pen. Também trazer, se vocês quiserem, se o vídeo for bem, se você não quiser perder isso, 1 milhão de inscritos até o final do ano. É difícil? É, mas não é. O oitavo nome da nossa lista é mais um Kage. Eu estou falando do Danzo Shimura. Mas calma aí, calma. Eu estou falando do Danzo que enfrentou o Sasuke. Ou seja, um Danzo que não consegue usar o Koto Matsukami. Porque sim, por mais forte que o Minato base seja, ainda assim é um fato que, se o Danzo usar o Koto Matsukami, acaba a luta. Então, bora eu considerar aqueles Danzo ali que lutou contra o Sasuke, onde ele não conseguia usar o Koto Matsukami, belezinha? E bem, pegando essa versão do Danzo, eu vejo aqui duas formas dessa luta acontecer. A primeira seria que Minato ia vencer, só que com uma grande dificuldade. Por quê? Porque ainda tem o Izanagi lá do Danzo. Então o cara teria que eliminar ele 10 vezes ali para realmente sair como soberano sobre o Danzo. É difícil? É, mas não é impossível. Minato era conhecido mais uma vez por enfrentar exércitos. Ele tinha chakra acima da média. Então eu acredito que ele conseguiria sim manter essa luta por um bom tempo ali e acabar com o Danzo 10 vezes. Ah, Geek, como ele faria isso? Rasengan, kunai-zada ali no ponto certo e vai levando pra frente até realmente acabar com o cara, belezinha? Não é impossível. É difícil? É, mas impossível não é. Mas a segunda possibilidade é a que eu creio que faria mais sentido. Se liga aqui no raciocínio. Quando o Danzo foi lutar lá no passado, o Obito foi distraído pelos capangas do Danzo. E nesse meio tempo aí, ele estava liberando o braço dele que estava selado. O braço de Izanagi não anda realmente aí livre. Tem que tirar todo um selamento, uns ferros que ele tem no braço ali para de fato começar a luta. E enfim, na história original, ele precisou da ajuda dos seus capangas para ganhar tempo para fazer isso daí. Mas aqui é X1, cara. Não tem capanga para ajudar ele. E o Minato é poucas ideias. Não tem por que ele esperar o cara ir ficar tirando coisinha do bracinho para lutar. Ele pode muito bem ir para cima antes mesmo do Danzo liberar o braço e começar a usar Izanagi. Então, na minha cabeça, o que faz mais sentido se os dois se enfrentassem nessas condições aí é que o Danzo seria randomizado. Isso porque o Minato nem sequer daria tempo pra ele falar direito ali e começar a tirar o negócio do braço. Já ia meter Rasengan pra cima Bem dele e lembrado, esquece. mano. Bem lembrado porque ele não sai usando o golpe. Porra, os braços cheios de coisa. Não, porra, Sharingan. Ele tem que tirar e tal. E num X1 isso é desvantagem total. Ou seja, ele não tem esse poder. Esse poder é a mesma coisa que tu falou o seguinte: modo sábio. O modo sábio precisa de tempo pra carregar. Os poderes dos Sharingans, do braço Sharingan, do Danzo é a mesma coisa, precisa de tempo para descelar. Então os dois estão no mesmo tipo de técnica. Uma técnica que exige tempo, exige estratégia. E no X1 tu não tem, porque teu cara vai te atacar. Aí tu vai ter que ir lutar de alguma forma, tá ligado? Só se ele conseguir. É que o Minato não tem como ele ganhar tempo, tá ligado? Aí ele vai fazer invocação, o Danzo faz a sua invocação. Aí o Minato ignora a invocação e vai pra cima do cara, porra, tá ligado? Mesmo a invocação chupando ele lá com o vento e tal, tudo. Não importa, pô. É um aspirador gigante, né? Baku, como é que é? Uma coisa assim o nome da invocação do Danzo. Cara, não teria graça, tá entendendo? Então, Acabou, tá? Então, sim, na minha opinião, Minato conseguiria sim vencer o Danzo nessas condições aí. E o nono personagem da nossa lista é o Uchiha. Eu estou falando do Obito com o Rinnegan. Galerinha, se a gente fosse pegar uma luta desses dois aí em algumas outras condições, daria uma luta mais equilibrada. Mas o que eu tô considerando aqui? O Obito era marcado pelo Hiraishin e ele não sabia direito como funcionava a técnica. E o detalhe mais importante, ele também não sabia quem ele estava marcado. Então, a luta ali no princípio pode até ser um pouco embolada, mas no momento que o Minato realmente quisesse finalizar o Obito, tudo o que ele precisaria fazer é a mesma coisa de antes. Aparecer em um ponto cego, surpreendendo o Obito e atacando ele com um Rasengan até mais poderoso do que aquele lá de trás, né? Pra já garantir a vitória dele. Ou atacar num ponto mais vital, se é que vocês estão me entendendo aí. Foi o que eu falei. O Obito é muito poderoso dessa forma? É, mas ele não sabia que estava marcado pelo Hiraishin. Então, ele seria assim surpreendido mais uma vez. Já deu certo lá no passado, não faz sentido falar que não daria certo no presente, caso esses dois se enfrentassem novamente. Mas e aí, você concorda com essa lista? Discorda? essa do Obito eu não sei, cara. O Obito, se naquela época ele aguentou um Rasengan, por que ele não vai aguentar outro agora de novo? Que ele tá mais forte ainda mais que agora tem mais experiência, tá mais poderoso e conhece o ninja que ele tá lutando, mas não saberia que tá marcado. Esse é um ponto interessante. Outra coisa, será que com os poderes do Rinnegan ele não poderia evitar muita coisa aqui? Porra, essa do Obito fico em dúvida, eu não sei agora no meio do react. Eu aceitei dois. O Obito, metade, não aceitei muito bem o Obito, perder, e a Tsunade não teve como vencer a Tsunade ainda. Foi um pouco forçado. Tsunade foi no fanboy.
todo mundo é fanboy do Minato, em comparação a Tsunade, obviamente. Se a gente tiver que escolher a Tsunade ou o Minato, a gente vai escolher o Minato, né? Então todo mundo escolhe o Minato. O ponto é que o Minato não tem um poder para de fato finalizar a Tsunade, na minha opinião. Mas qual de vocês? Deixe nos comentários. Beijinho, até o próximo vídeo. Vídeo do Geek na descrição, tá bom?